Olá pessoal, estamos aí chegando com mais um vídeo e eu estou de volta com a nossa série lá de geometria, não é isso? Que a gente está se preparando para a prova aí do dia 9 no concurso de Juazeiro do Norte, ok? E eu falei no vídeo anterior sobre congruência de triângulos e eu não poderia deixar de falar de semelhança, apesar de semelhança de triângulos. Apesar que na prova de Juazeiro, ok, nessa prova, a gente não teve uma questão 100% semelhança de triângulos, mas lá na questão 29, que eu vou deixar aqui no link, eu precisei usar o conceito de semelhança de triângulos, ok? Então, eu resolvi fazer um vídeo rápido sobre semelhança para a gente fechar esse assunto de triângulos, apesar que eu vou trazer ainda alguma coisa sobre triângulos inscritos, ok? Quando a gente estiver falando de figuras inscritas e circunscritas, inscrito e circunscrito, ok? Então, vamos lá. Vamos à questão, né? E lembrando que se você é novo aí no canal, né, não deixe de se inscrever, porque até o dia 9, até domingo, eu vou estar aí com vocês aí trazendo conteúdos, ok? Para essa preparação. E lembrando que algumas pessoas às vezes me perguntam, professor, você acha que essa prova vai ser mais fácil ou mais difícil? Bem, pessoal, não tem como a gente responder, mas a gente viu que na prova agora, dia 26, a banca cobrou questões diversas, né? Cobrou questões fora do comum, que não era comum da banca, né, cair, como foi polinômios, foi questões de geometria. A gente esperava juros, porcentagem, divisão proporcional. A gente não viu isso. Então a gente está nessa semana se preparando para esse conteúdo, porque a gente já trabalhou bastante os conteúdos anteriores, não é isso? Então vamos lá. Vamos falar de semelhança de triângulos. Ó. Dois triângulos são semelhantes se somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos correspondentes proporcionais. É o seguinte, pessoal, o que acontece aqui, ok? Deixa eu ir aqui para a área. O que acontece é o seguinte, eu tenho que esses ângulos aqui, ó, esse ângulo, deixa eu riscar aqui, vou chamar de ângulo 1, é igual a esse, não é isso? Ó? O ângulo 2 é igual aqui, e o ângulo 3 aqui igual, não é isso? O que aconteceu aqui foi o seguinte, eu multipliquei por uma constante k que reduziu o meu triângulo. Ou na verdade eu peguei esse aqui, né, esse menor, é isso? Esse menor, e multipliquei pela constante k, que fez o quê? Que aumentou ele. A ideia de semelhança é justamente essa. Eu tenho que os ângulos são iguais, e a única diferença que eu tenho entre um e outro é um fator. E como é que a gente encontra esse fator? Ó, observe que deixa eu voltar aqui, ok? Esse fator, pessoal, ó, eu posso encontrar da seguinte forma. Ó. Eu posso colocar A, tá vendo esse pedaço A, sobre A', B sobre B', C sobre C' e dizer que é o quê? A constante K. E às vezes eu posso trabalhar a relação também da seguinte forma, que não vai alterar, pessoal. É o seguinte, ó, eu pego C' do triângulo sobre A', ok? Então eu vou pegar o correspondente dele aqui, ó, que é quem? C. E isso também vai ser igual sobre quem? Sobre A, ok? É outra forma da gente fazer a relação. Claro que não ia alterar, né, pessoal? Ó, a gente muda aqui um pouco a ordem, mas não altera. É a mesma relação aqui, ó. Ok? E como é que a gente chama essa constante? Constante de proporcionalidade K. E é chamada de razão da semelhança, ok? E agora, pessoal, ó, quero que vocês anotem essa observação aqui. Deixa eu ver como é que está ficando aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Se a razão entre os segmentos correspondentes do triângulo é K, observa, a razão entre os triângulos é K, pode-se afirmar que a razão entre as áreas dos triângulos é K ao quadrado, ok? Deixa eu tentar explicar o seguinte aqui para vocês isso. Como é que funciona? Se eu tenho, pessoal, ó, um triângulo aqui qualquer, ok? Eu tenho esse triângulo aí, pessoal. E o seguinte, o meu K vai ser 2, pessoal. O que é um K2, pessoal? É um K
K ser igual a 2 significa que eu dupliquei o tamanho dele, ó. Beleza? Dupliquei. E vamos imaginar o seguinte, que eu teria aqui, ó, eu teria A e a minha base, a minha altura aqui, eu vou chamar de H, ok? Então, a área desse triângulo A1 é quem? A vezes H dividido por 2, ok? E agora eu tenho o triângulo aqui, ó, que aconteceu o quê? O meu K aqui aconteceu o quê? Igual a 2. Ficou 2 vezes maior. Ou seja, aqui eu tenho 2A e aqui eu tenho 2AH. A área do meu triângulo agora, desse triângulozão maior, é quanto? A área desse triângulo, ó, a área 2 que eu vou chamar, é 2H mais 2A vezes 2H dividido por 2. Se você for olhar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. A vezes H sobre 2. Se você parar para comparar aqui, pessoal, ó, quem é essa área aqui? Essa área aqui, ó, é a área A1. A2 é 4 vezes a área A1. Esse 4 surge da onde, pessoal? K ao quadrado, 2 ao quadrado. Ou seja, quando eu estiver comparando áreas, a minha relação vai aumentar ao quadrado. Ele vai aumentar, a área vai aumentar ao quadrado. Se o K for 2, ele vai aumentar 4. Se o K for 3, a área vai aumentar 9 vezes. Se aumentar 4 vezes o lado, a área vai aumentar 16 vezes. Então é isso, ok? A área vai aumentar proporcionalmente ao quadrado do valor de K. Lembrando que esse K é quem? É a razão da semelhança, a constante de proporcionalidade. Ou seja, se ele aumentar 2 vezes, a área aumenta 4 vezes. Ok? Estou notando isso, estou focando nisso, porque a banca pode cobrar uma questão bem simples e a gente se esquecer desse ponto, ok? Vamos lá, eu vou fazer duas questões para a gente se habituar aqui. Não é questão da banca, ok? São questões para a gente treinar hoje esse assunto e praticar, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira questão. Essa primeira questão eu até procurei na CETRED, na banca, porque eu já vi prova da banca CETRED com esse tipo de questão. Só que eu não encontrei, ok? Mas tem prova de nível médio ou superior com esse tipo de questão. Vamos lá. Um terreno plano, a sombra de um prédio em determinada hora do dia mede 15 metros próximo ao prédio. E no mesmo instante, um poste de 5 metros de altura produz uma sombra que mede 3 metros. A altura do prédio em metros é... Vamos lá, pessoal, ó. Vamos aqui. Eu vou desenhar o prédio aqui logo, ó. Ok? Deixa eu desenhar o prédio aqui. E agora eu vou fazer o solo aqui, ok? Beleza? E o seguinte, pessoal, o Sol, não é isso? Em algum momento ele está aqui, ó. O Sol, ok? Ele não diz o horário, mas como ele diz que gera uma sombra, significa dizer que o raio faz isso aqui, ó, o raio solar. Ele tem uma certa inclinação que bate aqui no prédio e gera justamente a sombra aqui embaixo, ó, a sombra, vou desenhar aqui marrom, ó. Não é isso? A sombra, ok? E os valores que ele dá é justamente isso, ó. Deixa eu apagar aqui. Ele diz que a sombra tem 15 metros, não é isso? E ele quer saber a altura do prédio, ok? A altura do prédio. Nesse mesmo instante aqui, ó, deixa eu ver se eu faço mais aqui na frente, ok? Nesse mesmo instante, eu tenho o quê? Eu tenho, ó, vou colocar aqui, eu tenho o Sol incidida também aqui sobre um poste, não é isso, ó?
que gera, ok? Com a mesma inclinação, é no mesmo horário, ó, mesma inclinação. Espera aí. Não. Vamos lá. Pronto. Agora, ó, com a mesma inclinação, não é isso? E agora ele diz, ó, que a altura do poste, é 5, não é isso? E a sombra, ó, que eu vou fazer no mesmo formato aqui, é justamente quanto? 3. E agora, pessoal, a gente vai verificar. Esses triângulos, eles são semelhantes? Não é isso? Observe, esse ângulo aqui é 90, esse é 90. Esse ângulo aqui embaixo, ó, tem que ser igual, pessoal, a alfa, qualquer ângulo, não é isso? Tem que ser igual porque é o ângulo de incidência do raio solar. Se esses dois são iguais, então óbvio que esse aqui também é igual. E eu tenho triângulos semelhantes. E agora eu posso fazer, ó, 5, observe, 5 sobre 3, ou seja, a altura do triângulo menor sobre a base do triângulo menor tem que ser igual a quem? A altura do triângulo maior, que é o H, que é a altura do prédio, não é isso? Sobre a base do triângulo maior, que é justamente 15, que é a altura da sombra. E agora eu faço, ó, multiplicação em cruz. 3 vezes H, 3H, e aqui 5 vezes 15. Eu disse sempre para vocês que o que é que eu faço? Eu não multiplico logo, né? Poderia multiplicar, mas eu gosto sempre de fazer assim, ó. O 3 passar, antes de eu multiplicar, eu passo esse 3 o quê? Dividindo. E agora, pessoal, ó, o que é que eu faço? Ó, esse 3 eu corto com esse 15. E sobra quanto? 15 por 3, 5. E a minha altura é 5 vezes 5, 25 metros, ok? 25 metros. É a altura do prédio. Então, item E. Beleza, pessoal? Então, lembrando, é assim. Normalmente, a semelhança de triângulos, ela vem em triângulos retângulos, ok? Na questão 29, eu usei justamente essa semelhança aí para a gente fazer aquele cálculo lá nas diagonais, ok? Tá o link na descrição se você quiser ver como foi que eu usei semelhança de triângulo na prova aí de Juazeiro. E para finalizar, né, o vídeo ser bem curtinho hoje, eu quero trazer essa questão aqui, ó, uma questão de semelhança, só que envolvendo o que? Área, não é isso? Eu tinha falado ali. O seguinte, a razão de semelhança entre dois triângulos T1 e T2 é igual a 8. Sabe-se que a área do triângulo T1 é igual a 128, assim a área do triângulo T2 é igual. Bem, pessoal, a semelhança entre dois triângulos T1 e T2 é igual a 8. Se ele vem T1 primeiro, então eu tenho aqui, ó, vou encostar aqui, ok? Se ele vem T1 primeiro, então T1 está em cima, ó, T1 sobre T2 é igual a 8, ok? Então me resta o que? Que 8 é quem, pessoal? K. E agora eu tenho o seguinte, a área do triângulo T1 sobre a área do triângulo T2 é igual a K ao quadrado. Não falei para vocês? E agora, ó, a área do triângulo T1 é quanto? 128. A área do triângulo T2 é o que eu quero saber. E K ao quadrado é 8 ao quadrado, que é justamente quanto? 128 sobre a área T2 igual a 64. Agora eu multiplico aqui em cruz, ó, 64 a T2, vou trazer aqui para baixo, ok? Ó, dá quanto? 64 a área do triângulo T2 é igual a 128. Ó, 128 vezes 1, não é isso, pessoal? 128. 64 vezes A. Eu estava fazendo um triângulo, né, pessoal? Mas a gente pode chamar de A. Área T2, ok? Aqui, ó, área, área e área, ok? Então, 64, área T2. E agora, me resta o quê? A área T2 é igual a 128 dividido, o 64 estava multiplicando, passa dividindo. E a área T2 é igual a 2, pessoal. Deixa eu só verificar em que unidade eles estão. Metros quadrados, 2 metros quadrados, ok? Então não se esqueçam, pessoal. Quando eu estiver trabalhando com áreas, eu tenho K ao quadrado. Se você coloca apenas 8 aqui, você ia encontrar 16, se eu não me engano. E você ia marcar item B. Só que a resposta era justamente o quê?
item E. Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando, né, por aqui. Lembrando que eu ainda volto hoje para iniciar, beleza? Falar um pouco sobre polinômios e divisão de polinômios. Possivelmente eu não vou falar nenhuma questão ainda. Vou só trazer aquela divisão de polinômios puxado. Então, pessoal, valeu, um abraço. Até o nosso próximo vídeo.